Olá, queridos amigos. Eu sou a Lilian do Renato. E eu sou o Renato da Lilian. Estamos aqui hoje para levar um pouco mais do amor de Deus para dentro da sua casa. E hoje nós vamos contar a história de uma samambaia e de um bambu. Era um homem que gostava muito de plantar. E ele pegou aquelas sementes, começou a plantar e a regar aquelas plantas. E logo a samambaia cresceu e se tornou bela, e todos passaram a admirar aquela planta. E o bambu, nada de aparecer. Passaram-se anos e o bambu não aparecia e aquela samambaia ficava ainda mais bela. Um belo dia apareceu um broto daquele bambu e aquele homem ficou muito feliz porque ele não desistia do bambu e ele continuava regando insistentemente porque ele acreditava que aquele bambu ia crescer um dia. 5 anos depois, aquele bambu passou esse tempo todo só criando suas raízes e fixando no solo. Depois de 5 anos, aquele broto começou a desabrochar e a tornar-se aquela bela árvore. E ela cresceu, até atingir 25 metros de altura. Após 5 anos que não aparecia nada, só aquele pequeno broto, de repente ele cresceu tanto. Por que ele conseguiu crescer tanto? Porque nesses 5 anos ele estava só enraizando, colocando a sua raiz, aprofundando sua raiz naquele solo. E aí ele conseguiu ter a altura que ele queria. Então, por que ele conseguiu? Porque aquele homem não desistiu, continuou regando insistentemente. Mesmo aquela samambaia logo no início já se tornando bela e ele não aparecendo, mesmo assim aquele homem continuou regando as 2 plantas que ele tanto queria ver crescer. E aí ele conseguiu realizar seu sonho de ver aquela bela samambaia e aquele belo bambu. Na nossa vida é assim. A gente tem que primeiro colocar nossa raiz e aprofundar e fixar a nossa vida em algo para que depois a gente possa crescer. E assim o Senhor vai abrilhantar a nossa vida e nós vamos ter sucesso naquilo que a gente fizer. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há um momento. O bambu, ele demora 5 anos para poder começar a desaflorar. A samambaia, em alguns dias já começa a aparecer os brotos, porém ela não tem raiz funda. A raiz dela é superficial. O bambu, ele aprofunda cada vez mais a sua raiz. Primeiro ele fixa a sua raiz, para depois ele subir e levar a uma árvore com mais de 20 metros de altura. Assim também é a nossa vida. Nós temos que fincar as nossas raízes na rocha, que é Cristo. Nós temos que fixar o nosso alicerce numa rocha eterna. Não podemos chegar simplesmente construir uma casa numa areia. Assim que o vento leva, derruba, nós temos que fixar na rocha. E saibam que há tudo o tempo certo. Se você acha que as coisas estão devagar na sua vida, tenha paciência. O bambu leva 5 anos para que ele comece a brotar. Se a tua vida está demorando a desaflorar, está demorando a resolver, está demorando a acontecer, tenha paciência, entregue para o Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. E saiba que Deus quer te ver grande, assim como o bambu é grande. Deus quer te ver forte, mas com as raízes fixadas, para que você, quando vier uma tempestade, você não seja arrancado da terra. O solo não te leve, você fique fixo. Assim é o que Deus quer para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e abençoe seu trabalho. Em nome de Jesus, amém.